Olá, boa tarde a você que acompanha o programa Rondônia Urgente. Boa tarde, Cristiane. Hoje nós vamos conversar com o PRF Souza Lima, ele que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, aqui no estado de Rondônia, e a gente vai falar sobre um assunto bacana, uma situação que aconteceu na semana passada, que foi no dia 12 de junho, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Cristiane, a Polícia Rodoviária Federal tem um trabalho muito bacana desenvolvido dentro desse tema e é isso que ele vai explicar para a gente agora. Boa tarde. Boa tarde, Suelen. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, hoje vamos falar aqui sobre o dia 12 de junho, que aconteceu agora na sexta-feira, né? Esse dia que marca o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho em 2002, que foi a data da apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil na Conferência Anual do Trabalho. É proibido qualquer tipo de trabalho, remunerado ou não, para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Perfeito. Agora deixa eu lhe perguntar. Hoje a Polícia Rodoviária Federal, ela aí presente nas rodovias do Brasil inteiro, de que forma que ela tem atuado no combate à exploração do trabalho infantil, no sentido também de acolher, quando visualiza, acolher a criança. Qual é o papel dela nesse sentido? Bom, como área de interesse institucional, é uma área afeta aos direitos humanos, nas comissões de direitos humanos instituídas em todos os estados. Aqui sou presidente da Comissão Regional de Direitos Humanos de Rondônia, e a gente tem as bases descentralizadas de direitos humanos, Sim. que, articulados com as delegacias, promovem um trabalho no sentido de prevenir e encaminhar eventuais casos de exploração sexual para os órgãos responsáveis. É exemplo do Conselho Tutelar, dos CREAS, do Ministério Público do Trabalho, tudo levando também em consideração o cenário econômico que hoje a gente vive, que é um cenário de pandemia, onde a situação do desemprego formal e informal só cresce. Então, a comissão, junto com a Polícia Rodoviária Federal, ele evita a condição de criminalização ali da família. Entendi. Ou do evento propriamente dito. Quais são os eventos que mais a Polícia Rodoviária Federal visualiza nas estradas? Seriam ali a atividade da criança numa borracharia? No que mais vocês têm presenciado esse tipo de situação? Trabalho infantil. Bom, Sueli, no geral, nas delegacias do interior e aqui da capital, a gente vislumbra muitos casos, por exemplo, em borracharias às margens da rodovia, em restaurantes, particularmente aqui em Porto Velho, onde temos uma rodovia que cruza a área urbana, aqui é exemplo da Jorge Teixeira, vislumbramos situações de exploração ao trabalho infantil nos sinais, onde a gente verifica a incidência de pedintes, sobretudo agora com a situação dos venezuelanos aqui em Rondônia. Verificamos também a situação de vendedores informais de água mineral, de lanches. Também verificamos crianças trabalhando, limpando para-brisas. Muitas vezes, a gente verifica a situação, analisa o caso concreto e dá os devidos encaminhamentos. Muitas vezes as pessoas confundem a exploração do trabalho infantil com uma tarefa específica. É dever dos pais educar a criança, educar e ensinar. Dentro desse contexto do ensinamento, ele pode atribuir uma tarefa específica à criança, inclusive dando-lhe alguma recompensa. A atribuição de uma tarefa é diferente de uma atividade rotineira, uma atividade constante, com horas excessivas e que comprometa, sobretudo, o estudo, a saúde e a atividade e desenvolvimento intelectual da criança. Perfeito. Lembrando que as crianças que são submetidas ao trabalho, à exploração do trabalho infantil, essas crianças não conseguem desenvolver tarefas, não conseguem estudar, não é? Elas não conseguem porque já estão super cansadas e aí não tem um desenvolvimento bom. Exatamente, Sueli. O que repercute esse trabalho inadequado das crianças? Repercute, por vezes, uma criança que tem uma carga excessiva de responsabilidades que não consegue, na sua maioria das vezes,
fazer coisas que criança tem que fazer, que é brincar, que é estudar. Às vezes, essas crianças acumulam o trabalho, por exemplo, de pedinte ou de vendedor de água mineral no sinal, com atividade doméstica. Vale lembrar que o último estudo, né, realizado pelo PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, apontou que em 2016, que foi o último levantamento, haviam 2,4 milhões de crianças de 5 a 17 anos nessa condição de exploração ao trabalho. É uma quantidade muito alta de crianças trabalhando. Uma quantidade alta, né? Que nessa época correspondia a 6% das crianças nessa faixa etária. Meu Deus. Então é um dado alarmante, um dado que preocupa toda a sociedade, e a PRF vem agindo de modo incisivo nesse cenário. Sexta-feira... Falando sobre isso, exatamente, vamos falar sobre a operação, como é que está o andamento dessa operação. Infelizmente temos aí um cenário de pandemia, se ele está prejudicado, se a operação ficou prejudicada em relação a isso. Exatamente, Suelen. Devido ao cenário de Covid, a campanha 2020 focou, sobretudo, em mídias sociais, em canais de televisão e rádio, em aplicativos de mensagens. Mas, além disso, na sexta-feira, tivemos uma operação que envolveu todas as delegacias do interior e da capital, que presencialmente foram a esses locais vulneráveis e constataram diversas situações de trabalho infantil. Qual é o trabalho que vocês fazem durante essa operação? Vocês param os veículos, convidam as pessoas para fazer o quê? Bom, como falei, agora em 2020 mudou um pouco o cenário, a gente empregou um menor número de efetivo, em detrimento da situação social que vivemos, mas esse efetivo empregado trabalhou efetivamente nos pontos vulneráveis, verificou cenários de exploração ao trabalho infantil, acompanhou em loco, por exemplo, em borracharias, em restaurantes à margem da rodovia, essa situação, conversou com os pais sobre esse cenário e deu os devidos encaminhamentos pertinentes a cada caso. Interessante. Bom, qual é o telefone que a pessoa pode entrar em contato para denunciar caso presencie aí uma atividade, uma exploração de uma criança que esteja trabalhando ou até mesmo esteja aí sendo explorada sexualmente? Isso. Os canais de denúncia são diversos. A gente tem o Conselho Tutelar, temos o Ministério Público do Trabalho, temos os CRES, temos as delegacias de proteção à criança e ao adolescente e também temos os contatos via Disque Denúncia. Temos o Disque 100, que é um canal Disque Direitos Humanos, que é onde você pode denunciar fatos relacionados à exploração sexual infantil, à exploração do trabalho infantil. Além disso, temos o nosso canal, que é o 191, que é o canal da PRF, que também recebe esse tipo de demanda e tenta combater da melhor maneira possível. Perfeito. Agradeço a você, Souza Lima, pela entrevista. Agradecemos também à Polícia Rodoviária Federal por esse brilhante trabalho, né, de informação também à sociedade. É importante que a sociedade saiba diferenciar um trabalho infantil de atividades que você pode aí colocar seu filho para fazer sem problema nenhum. Mas existe diferença de um e outro, né? Muito obrigada, Souza Lima. Exatamente. Uma boa tarde a você novamente. Uma boa tarde a todos. A PRF se encontra à disposição da sociedade para quaisquer demandas, tá bom?